Fala galera, estamos aqui no Paraguai, diretamente da casa do Thalisson. Ontem a gente visitou a mineradora, conhecemos como é que funciona essa estrutura, né, como é que funciona cada detalhe da mineradora. E hoje a ideia é a gente bater um papo para entender mais como é que funciona esse mercado em si, o que é o Bitcoin, por que existem os mineradores, né, como é que funciona essa questão de mineração, por que minerar no Paraguai e vários outros temas, tá? Ontem a gente teve a oportunidade, né, de conhecer lá. Viemos para cá, o Thalisson preparou um churrascão aqui, é paraguaio e confessa, hein, melhor que o churrasco argentino. Não, além de saber minerar Bitcoin, sabe fazer um churrasco bravo, viu? Coisa que os paraguaios... Irmão, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, estar aí no seu canal, podendo levar informações para outras pessoas. Bora desvendar um pouquinho desse mundo das criptomoedas, da mineração, que é um mundo que falta às vezes informação para as pessoas. Exatamente. E que é uma tendência, né, cara? Assim, o negócio vem crescendo, o Bitcoin já vai para 14 anos. 14, 16 anos, né? 16 anos, criado em 16 2008. anos. Exato, 16 anos e tem muito mercado pela frente. Então, Thalisson, você apresenta pra galera quem é o Thalisson, de onde é que você vem e como é que você chegou nesse mercado, né, de mineração. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Thalisson. Sou minerador de Bitcoins há 7 anos, ou seja, tem bastante tempo já de experiência. Estrada. Conheço Bitcoins há muito tempo, desde 2015. Porém, a primeira vez que eu tive contato foi na faculdade e assim, não me chamou muito interesse, mas eu lembro que custava $100. Alguns meses depois eu vi que o preço já estava 5 vezes mais. E isso me chamou atenção para começar a estudar. Aí que eu fui entender de fato o que eram bitcoins. Não apenas uma moedinha digital como muitos acham, né? Tem toda uma tecnologia por trás chamada blockchain. A blockchain, para quem não sabe hoje, é considerada a maior invenção do século, atrás somente da internet. Na verdade, maior da década e segunda do século, atrás somente da internet, com capacidade de ser maior que a internet. Boa. Então é um bebê ainda, em vista do potencial que tem para chegar a isso aí. Boa, boa, boa. Como é que você chegou, né, nesse começo ali da mineração? Porque muita gente que entra nesse ramo entra através da mineração de altcoins. Né? Para quem não sabe, toda aquela cripto que não é o Bitcoin. Né? Então, tudo que não é Bitcoin Perfeito. é Bitcoin é a primeira, Exato. Ethereum veio segundo e tudo que é de segunda camada considerado altcoin. Exato. E é muito mais simples minerar altcoins porque você pode minerar no seu próprio computador, né? Demanda uma força computacional bem baixa. Já o Bitcoin, você tem máquinas específicas, né? Que são as ASICs, para minerar. Então, como é que foi essa jornada, Thales? Você começou minerando altcoins, depois foi para o Bitcoin, já foi direto? Através de um amigo, ele é programador, e eu mencionei para ele desse mercado, ele teve total interesse também, e juntos a gente montou uma RIC com 6 placas de vídeo, foi um investimento na época de R$20 mil. Só que eu já tinha visão que não era esse o meu objetivo, né, de ter rentabilidade com isso, e sim ter o conhecimento para mim em seguida vir para o Paraguai, que eu já sabia que a diferença do preço de energia era muito alta. Então, assim, mesmo sabendo que eu não ia ter lucro, porque o que minerava ali não ia pagar a conta de energia, eu ainda fiz, mas com o intuito de aprender a programar uma máquina, de configurar uma máquina, de como funciona o ecossistema para depois sim escalar uma operação em outro país. Foi o que a gente fez. Infelizmente, enquanto eu vim para o Paraguai, ele não veio, né? Questão de burocracia, negócios, família. E eu simplesmente montei minha mochila nas costas e vim para o Paraguai. Saí de Minas e vim parar aqui. Deixa eu ver como é que funciona esse mercado lá, né? E, cara, para quem não sabe, o Paraguai é um dos melhores países do mundo, né, para minerar Bitcoin. Alguns fatores ali, o principal é o custo energético. Perfeitamente. Né? E aí explica um pouquinho dessa questão do custo energético aqui no Paraguai. Graças a Itaipu, que é a binacional, 50% Brasil, 50% Paraguai, eles represaram o Rio Paraná e, consequentemente, fizeram a maior hidrelétrica do mundo hoje. Podemos falar isso porque é a que mais produz energia hoje. Tem a Três Gargantas na China, que é a maior, mas ela atualmente não está em capacidade máxima de produção. Então, Itaipu hoje é considerada a maior geradeira de energia elétrica do mundo. São 14 mil megawatts de potência, então sim, é muita energia. Só que a diferença é que o Brasil é um país de 230 milhões de pessoas. Consequentemente a isso, sobra energia, né? Então, assim, toda demanda é consumida. Ao contrário do Paraguai, que é um país de 7 milhões de pessoas. Ou seja, energia não é um bem tangível, não dá para guardar ela para usar no mês seguinte. Então, se você produziu, não utilizou, você perdeu. Então, aqui no Paraguai, ninguém está nem para energia. Sobra energia, tem energia em abundância. É lei da oferta e demanda. Tem muita energia, poucas pessoas demandando por essa energia, então o preço é baixo. Isso aí que tem atraído diversos mineradores para o Paraguai, diversas partes do mundo. Exato, exato. Então esse é um dos principais pontos, né? É Itaipu, que a gente teve a oportunidade de visitar, gigantesca, né? Incrível, 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 uma estrutura incrível. Como é 50% brasileira, 50% paraguaia, essa 50% paraguai é mais do que, né, acaba produzindo aí excedente para abastecer toda a população.
E Thalisson, a gente não falou aqui, mas só para vocês entenderem, né? O Thalisson tem 28 anos de idade. Então, né, você está há 7 anos minerando, ele começou com 21. Então, às vezes, né? Poxa, o que você fez antes da mineração? Não muita coisa, era faculdade, né, cara? Você fez faculdade de quê? Na verdade, você não fazia engenharia civil, não é muito relacionado à área de programação em si, mas eu morava em uma república com programadores. Então, isso me chamou a atenção de ter contatos por ver eles falando disso, né? Então, de certa forma, foi uma bênção na minha vida, esse contato com a faculdade. Que legal, cara, que legal. Que sorte, entre aspas, né? No sentido de ter acesso à informação, porque também não adianta nada você ter acesso à informação e não fazer nada com ela. Mas o fato é, cara, quantas pessoas não queriam ter conhecido mais dessa tecnologia antes, né, cara? Eu sempre fico me questionando, poxa, por que eu não estudei antes? Por que eu não parei? Porque a gente vê muita informação no jornal, aí vê, né, aquelas manchetes sensacionalistas, né? Bitcoin não tá atrelado a nada, né, cara? Essa é a primeira coisa que eu ficava na minha cabeça, era, não, mas não tá atrelado a nada, esse negócio aí não vai em lugar nenhum. E aí depois você começa a entender que a moeda fiduciária, as moedas dos governos, né? Então seja o real, seja o dólar, qualquer moeda, ela também não está atrelada a nada, né? Ela também não está atrelada a nada, ou seja, é simplesmente as pessoas acreditando que aquilo vale alguma coisa. Exato. É isso, né? Para quem as pessoas acham que tem lastro no ouro e tal. Para entenderem o que é moeda fiduciárias, né? São moedas controladas pelo governo, né? Feita por eles, igual, por exemplo, real, dólar, euro. O que significa que a cada dia que passa, mais eles imprimem essas moedas e colocam em circulação. Ou seja, quanto mais dinheiro em circulação, menos eles valem. Ao contrário do Bitcoin, que é deflacionário. A cada dia que passa, menos Bitcoins são produzidos. Isso faz com que cria novos adeptos à tecnologia, novas pessoas começam a usar, menos emissão, automaticamente o preço sobe. Exato. E quem tem não quer vender. Eu até hoje não vendi, nunca realizei. E até aproveitando, né, para quem não sabe ainda o que é Bitcoins, o Bitcoin é um sistema de pagamento, assim como o Visa, Mastercard de bancos. A única diferença é que ele é descentralizado, ou seja, qualquer pessoa pode participar desse sistema financeiro como usuário, como minerador. Aproveitando para falar o que é mineração de bitcoins, né? Quando eu falo de mineração que eu estou fazendo, o pessoal acha que eu estou trabalhando como uma Vale, uma CSN, a gente é de Minas Gerais, a economia de Minas gera por mineradoras, né? Só que é totalmente diferente, é apenas uma analogia à mineração de ouro, porque assim como o ouro, bitcoins é um produto escasso, feito para acabar, são apenas 21 milhões de unidades. Hoje no planeta temos 8 bilhões de pessoas. Resumindo, não tem bitcoins para todo mundo. Esse é o tema. Cara, eu lembro de pegando esse gancho, eu lembro de uma pessoa falando assim, cara, tem 21 milhões de bitcoins. Se você pegar um, cara, se cada pessoa pegar um, só vai ser 21 milhões de pessoas que vão ter. E outra, tem muito mais do que 21 milhões de milionários que poderiam ter e adquirir um Bitcoin. Exatamente. Só que muita gente acaba não tendo acesso à informação, não tinham veículos de investimento. Muita gente, às vezes, quer comprar a cripto... Né? Eu estava falando com um amigo meu, falei, cara, esse é o ano e tal, né? A gente, quando está inserido no mercado, a gente quer falar com as pessoas mais próximas. E aí ele falou, cara, eu não tenho disciplina para guardar, para armazenar, eu vou perder esse negócio, vou ser daqueles que compram e perdem. Só que agora, por exemplo, tem os ETFs, e aí, cara, abre para investidores institucionais, pessoas que querem investir, mas não querem ter um risco, né, do armazenamento da cripto, né, da segurança da própria cripto. Então, assim, o mercado ele vem crescendo de uma forma bem pujante. E tudo começou com os mineradores, assim, né, cara? Os primeiros... Perfeitamente. Hoje o minerador é a base de todo o sistema. Exato. Porque, um exemplo, eu mando um Bitcoin para o Felipe. Alguém tem que validar isso. Quem valida isso é um minerador. Minerar não é nada mais que validar uma transação. Essas máquinas ficam ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, essas máquinas não desligam, elas ficam ligadas o tempo todo. Consequentemente a isso, a gente precisa de ter um custo energético baixo para ser viável toda a operação. Caso contrário, não seria. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um custo 5 vezes maior do que no Paraguai em si. Então, basicamente é isso. A gente precisa de ter esse custo, né, para viabilizar toda a operação. Esse é o motivo hoje da gente estar no Paraguai. Esse é um dos motivos, né, que é o custo energético, como a gente tinha comentado. E o segundo motivo, que você estava falando sobre a questão de impostos e tudo mais, explica para a galera. Então, não somente o custo de energia, mas no Paraguai a gente tem a vantagem também na questão de importação. Hoje a gente paga apenas 17% do valor do equipamento. Em relação ao Brasil, que vai te cobrar em média 80%, mais custos, né, do frete, mais despacho aduaneiro. Então, automaticamente leva bastante os custos. Então, enquanto eu coloco duas máquinas, uma máquina no Brasil, eu coloco duas no Paraguai. Então, a diferença é bem grande. A gente pode dizer que minerar Bitcoin no Brasil é inviável? A gente pode afirmar isso? Pelo custo energético, exceto se a pessoa tiver uma usina solar para conseguir um custo menor de energia. Sim. Hoje a média do quilowatt no Brasil está em 1,48, enquanto aqui no Paraguai a gente está pagando 0,28 centavos.
colocando em real. Então, assim, dá uma diferença muito grande. Muito grande. Você está falando aí de 5 vezes facilmente. Exato. Obviamente, tem exceções, né? Que às vezes uma pessoa, alguma empresa e tal, tem alguma energia excedente ali e vai minerar, mas no geral, né? As pessoas comuns, vamos falar assim, vai ter dificuldade. Cara, você não vai minerar na sua casa, né? É difícil, né? A energia, que é o principal custo do negócio, ela inviabiliza o negócio, tá? Então, isso é importante, eu acredito que a galera entender. Além de, cara, para a máquina chegar certinha, existe um imposto muito alto. Às vezes, né, até as pessoas levam a máquina do Paraguai para lá, né, faz de algum outro lugar, algum país fronteiriço aí, mas não é o cenário ideal, né? Então, só para vocês entenderem do porquê que o Thaleson veio para o Paraguai, muitos mineradores, né, do mundo inteiro, cara, vieram para cá, né? Gente do mundo inteiro. O Paraguai é o país com as melhores características de toda a América Central, né? Hoje o Paraguai é o país que mais cresce na América Latina. Se a gente comparar aí os últimos 10 anos, o PIB teve um crescimento em média de 6%. Então, assim, para quem entende um pouco de economia, sabe que esses números aí são bem astronômicos. Aqui é considerada a nova China. Cada dia que passa, chega novas pessoas, por justamente ter um sistema tributário muito simples. Aqui existe o IVA, que é um imposto único. Aqui você paga só 10% sobre os seus lucros no final do ano. Então, assim, você lucrou tanto como pessoa física, tanto como pessoa jurídica, você vai pagar apenas 10% dos seus lucros como imposto. Então, é muito simplificado, até comparado ao Brasil, que tem tantos impostos, né, que a gente tem uma agilidade nisso. Tem a Lei Maquila também, que vem facilitando aí para importadores, trazer um produto da China, montar ele no Paraguai, com mão de obra paraguaia, e enviar para o Brasil ou para outro qualquer país, pagando apenas 1% de imposto. Tem vários aí detalhes, né, que fazem toda a diferença para o empresário. E com relação ao Bitcoin também existe uma lei que regulou aqui no país, correto? Aqui não está regulamentado o setor em si, mas já está no Senado, já prestes a aprovar também uma regulamentação que vai ser muito bom, que vai dar segurança jurídica para as pessoas virem aqui e investir. Mas não é porque não está regulamentado que não é proibido. Exato. Igual no Brasil, né? Aprovou a lei bem recente também. Sim. Né? É um mercado muito novo. Eu costumo dizer que ele é um bebê ainda. Sim. É um grande potencial aí. Antigamente, né, nossos avós investiam muito em terra. Então, assim, quem investiu em terra ficou multimilionário hoje. Passou-se mais uma década. Quem investiu em ações ficou multimilionário. Veio a era das big techs, tecnologia, internet. Quem estava nesse meio também ficou multimilionário. E hoje eu vejo que a criptomoeda é o melhor setor nessa década já, né, em si, que vai formar novos milionários. Já formou nessa última década? Já formou, né? Nenhum vai continuar formando, né? Exato. E não vejo nada hoje que tem um potencial tão grande de te dar uma alavancada financeira como as criptomoedas podem te dar nesse momento. Muita gente fala, mas já passou o Bitcoin, já está muito caro, hoje está $55 mil quando a gente está gravando esse vídeo. Para e analisa o valor que o Bitcoin pode chegar ainda. Então, assim, hoje eu acredito que seja o melhor momento para estar trabalhando com isso, porque quando eu comecei não tinha conteúdo em português. Então, assim, não sabia inglês, eu tinha que começar a traduzir material lá fora para começar a entender um pouco. Eu não tinha nenhum amigo para chegar e me explicar na mesa o que é Bitcoins, o que é tecnologia. Então, assim, foi bem difícil. Coisa hoje que a gente faz em 30 dias, antes eu demorava 6 meses, um mês. No Brasil, na época, ainda não tinha nem corretora de Bitcoins. Depois que veio o mercado Bitcoins, trabalhar com o que é o maior hoje do Brasil, né? Sim. Hoje tem a Binance, que muitos usuários usam também, mas na época não tinha nada disso. Olha só. Era bem difícil o acesso. Tudo mato. Teve que desmatar mesmo, abrir caminho. Cara, que legal. E voltando aqui para a questão da mineradora, né? Então, a gente teve a oportunidade de visitar, mostrar toda a estrutura e tudo mais. Mas falando dos big numbers da mineradora, assim, cara, quantas máquinas ou capacidade de máquinas você tem ali? Consumo energético? O que mais você acredita que é válido falar ali sobre a mineradora? É legal, hoje a gente tem uma estrutura para 600 máquinas S19, chega em produzir em média 3 bitcoins por mês, algo próximo a $180 mil. Então essa é a nossa capacidade operacional hoje. Para os próximos 12 meses aí, a gente tem uma projeção aí de dobrar esses números, ou seja, junto com o valor do bitcoins, a gente tem um planejamento aí de dobrar também nossa capacidade processional. Igual mencionei, está num excelente momento. Agora, né, pós-halving ainda, acredito que fica melhor ainda, pelo fato da valorização que toda vez que acontece o halving, acontece que o preço do Bitcoin sobe também. Então gera novas oportunidades. Com relação a consumo energético, só para a galera ter uma noção assim. Hoje essa estrutura aí consome 2 megawatts, valor bem considerável. Estou inserido no mercado de energia, na hora que ele falou 2 megawatts, eu falei, meu Deus, é muita coisa. É muita energia que consome. Muita energia. Uma baita estrutura. Um container daquele ali, né, sem máquina. Quanto é que custa para montar um container? Só para a galera ter uma noção, e aí já pegando um gancho, que assim, né? Eu comecei a conversar com o Thaleson, já tem algum tempo, né, Thaleson, que a gente começou, antes de toda essa estrutura ficar pronta, a gente começou a conversar e tudo mais.
né, porque ele viu que eu era um investidor, né, eu tenho a minha mineradora, só que é de altcoins, né, com placa de vídeo e tudo mais no Brasil, né, sou entusiasta assim no mercado, né, tô bem envolvido, agora eu tô muito envolvido por causa desse ciclo, de todo o estudo, então, né, aportei bastante, mas o fato é, quando eu comecei a estudar, cara, a primeira coisa que eu pensei, Thaleson foi lá para o Paraguai, deve ser interessante, deixa eu olhar para eu ir para o Paraguai também, montar uma estrutura dessa. E, cara, quando eu conversava com um especialista, eu falava, cara, se você não tem 1 milhão, nem compensa você vir. Ou seja, a barreira de entrada era bem alta, né? Exato. E aí, só pra galera ter uma noção, como é que é essa barreira, assim? Um container, preço de máquina, como é que é pra entrar nesse mercado? Excelente pergunta. Hoje é bonito, né, falar minerar bitcoins, mas a estrutura em si também tem um valor agregado, né? Então, no caso, até recomendo hoje para quem tem interesse, abaixo de R$1 milhão, compre máquinas, não invista em estrutura, né? Hospede suas máquinas em uma mineradora que ofereça esse serviço. Hoje um container está em média de R$250 mil de investimento, ou seja, tem um valor só carcaça. E detalhe que para funcionar a estrutura você precisa de um container e um transformador. Então só um transformador para tocar esse um container também vai mais R$100 mil. Ou seja, você vai investir R$350 mil e ainda não vai produzir dinheiro, porque o que produz dinheiro é máquina. Sim. Então, eu aconselho pessoas que têm interesse em iniciar, compre máquinas. Hoje uma máquina está em média aí R$10 mil. Com R$10 mil consegue comprar uma S19. Iniciar o trabalho. Nesse momento tá esse valor, né? Ela sobe de acordo com a variação do Bitcoin. A máquina também acompanha a cotação do Bitcoin. Então o Bitcoin sobe, automaticamente a máquina sobe também. Então nesse momento, aproximado dessa média de preço. Mas a tendência, como a correlação é muito alta e o Bitcoin, a tendência é de subir bastante em 24, a tendência é a máquina também começar a custar mais caro. Né? Exatamente. Até uma pergunta relacionada a isso, né? Compro Bitcoins ou invisto em mineração de Bitcoins? Então, até aproveito para moeda direto mencionar minera isso, ela, né? porque é bem relevante. Então, se você compra a moeda diretamente, você é um especulador, porque se o preço sobe, você lucra, se o preço desce, você perde. Então, ao contrário, na mineração, não importa o preço do Bitcoin, você está produzindo a moeda. Então, assim, seu lucro é sempre evidente. Então, consequentemente é isso. Dou até um exemplo prático. Vamos olhar o corretor de imóvel, que está sempre especulando ali o preço na venda. Pode ser que ele lucre, pode ser que ele não, né? Ele compra uma casa para revender. E vamos olhar o outro lado da moeda, que é o construtor, o cara que está construindo a casa para vender. Então, assim, o lucro do construtor ele já está garantido. Ao construir, ele tem um custo menor que o preço de mercado. Então, o lucro dele está bem evidente. Outro exemplo até mesmo da Vale. Você pode comprar ações da Vale, por causa de um relatório ali de projeção para os próximos meses, pode cair ações, você pode ter prejuízo, mas a Vale que está lá mesmo escavando o minério, o lucro dela é sempre certo, porque ela está tirando matéria-prima e vendendo e exportando ela. Sim. Então, basicamente, na mineração, da mesma forma, você tem uma máquina que produz dinheiro. Sim. E eu até costumo falar que bitcoins é melhor que dinheiro. Sim, e com certeza né? Exatamente porque aquilo que a gente falou, os governos, eles têm uma tendência cada vez mais... para eles é lucrativo desvalorizar a moeda deles, né, porque gera inflação e tal, porque ele acaba sendo interessante para o governo. E o Bitcoin ele já tem uma programação, né, de que a tendência, hoje ele ainda é um pouco inflacionário, mas a tendência é ele ficar deflacionário com o tempo e ele é escasso. Né? Então, cara, existem aquele número ali, não tem como literalmente fazer mais Bitcoins. Né? Foi programado para ter aquele número exato. Por que minerar Bitcoin e não altcoins, né? Porque assim, tem muita gente que fala, não, pô, mas quanto tá o Bitcoin? Já deve ter ouvido isso. Quanto? Sim. $55 mil? Isso é louco, cara, é muito dinheiro. Não, mas eu vi uma moedinha ali que tá valendo $1, Sim, né? Então, nossa, imagina se ela tá valendo $1, quando ela chegar a $55 mil. Nossa, eu vou pegar toda essa valorização. Porque essa é a visão bem leiga, assim, das pessoas, né? Então, explica um pouquinho de qual que é a diferença do Bitcoin para qualquer outra criptomoeda e por que, cara, você resolveu investir nessa estrutura para minerar Bitcoin. Então, vamos lá. O Bitcoin em si, né, já tem aí 16 anos desde sua criação, ou seja, é uma moeda sólida, o que tem baseamento técnico para a gente investir aí $milhões no Bitcoin em si, né, para minerar essa moeda. Não é que do dia para a noite ela vai perder valor. Então, existem máquinas específicas para cada tipo de moeda, então é bom frisar isso. Então, de fato, cada dia que passa está criando novos protocolos, a gente se sente seguro também com Litecoins, Caspas. É uma segunda camada que está ficando cada dia mais atrativo também. Então, assim, hoje minero Bitcoins porque é o mais lucrativo. É o maior. Se a gente for ver amanhã o cenário muda, nada possibilita a gente também de minerar outras criptomoedas. Sim. O Bitcoin, só para vocês entenderem, né? Por exemplo, o mercado de cripto nesse momento está em 2 trilhões. O Bitcoin tem 1 trilhão dos dois. Ou seja, 50% do mercado praticamente é Bitcoin, porque é literalmente a moeda que se provou com o tempo. Né? Esse é um dos principais fatores. Cara, se provou com o tempo. 16 anos, ela está ali, ela tem fundamentos muito sólidos, porque toda cripto que tem essa finalidade do Bitcoin, ela precisa ser segura, ela precisa, que é o trilema lá das criptos, né? É segura, não, agora eu
fugiu a informação aqui, mas é segura, ela precisa ser escalável e tem outra informação, né? Ou seja, cara, o Bitcoin, para aquilo que ele se propôs, que é ser uma reserva de valor, ele já está se provando. Obviamente, precisa de muito mais tempo, né? Para ele se provar cada vez mais. Só que quanto mais o tempo passa, cada ano a mais que ele se prova, ele se valoriza. Então, essa é a dinâmica do Bitcoin. Quando a gente pensa nas altcoins, né, tem gente que é maximalista de Bitcoin que até olha e fala, cara, tudo que as altcoins podem fazer, o Bitcoin pode fazer, né, em segundas camadas de tecnologia. Então, cuidado quando você pensa em altcoins, né, e aí como eu já participei desse mercado, já participo há algum tempo, né, cuidado quando alguém fala com você, não, esse aqui é o próximo Bitcoin, cara, a probabilidade disso... Lembrando que o Bitcoin é o único projeto totalmente descentralizado, exato, não tem dono, exato. não tem que é um país detentor, que é um dos fatores. O protocolo que está na internet, né? Exato. Ao contrário, até mesmo da Ethereum, que era minerado até uns dias para trás, até que o CEO da empresa mudou de ideia e falou, não vai ser minerado mais. Então, assim, quem investiu aí, dinheiro, né, nessa mineração de Ethereum, dificilmente teve dificuldade até remanejar para outra moeda, ficar pensando, né, o que vai acontecer, né, ficar alguns dias sem dormir. Exatamente, exato. A rentabilidade era uma, depois caiu bastante. Então, né, tem algumas premissas ali que fazem, né, só para vocês entenderem, porque eu acho que é importante destacar, eu não sei se está claro para vocês, cara, cuidado, Bitcoin ela realmente já se provou com o tempo, precisa se provar, obviamente, cada ano que passa se prova mais, mas ele é muito diferente de qualquer outra cripto, tá? Ele é literalmente uma reserva de valor. Eu falo isso porque, cara, teve uma vez que eu conversando com uns amigos, né? Eles falaram, cara, tem uma empresa ali que me ofereceu uma cripto e tal, e ela tem tudo para valorizar muito, tá, mas baseado em quê? Não, mas é porque, sabe, aí a pessoa não tem argumentação, porque ela não entende muito bem do mercado, então ela acha que toda cripto vai valorizar como Bitcoin, toda cripto vai ser, né, tem a mesma finalidade e cada... A melhor forma de aprender, eu até menciono que é prática, né? Se eu estivesse na teoria, eu fiquei de 2015 para 2016 até 2017 só estudando. Até que chegou o momento, eu investi numa mineradora, né? Na época era placa de vídeo ainda, né? Não era nem a ASIC em específico. Então, basicamente, é sair da teoria para a prática. A melhor forma de aprender é na prática. Hoje, com uma máquina, já é suficiente para você entender dos números. Mineração é números. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, né? Pessoas mentem, números não. Então, é matemática. Dá para você entender como é todo o cálculo de projeção de investimento, ou seja, dá para você ter um cálculo de rentabilidade diária, semanal, mensal e anual. Boa. Então, esse é um dos principais fatores que... vou até mencionar, né, Bitcoins Miner Calculator, né, o calculador, você coloca a potência da máquina. Hoje as máquinas melhores do mercado são 95 terahash de potência, é como se fosse um carro com 200 cavalos, um carro com 100, de 200 cavalos vai andar mais que o de 100. Então essas máquinas, a medida de potência dela é medida em terahash, poder de processamento por segundo. Então vai de 95, 120 e hoje temos a S21 de 200 terahash. São os 3 melhores equipamentos que a gente tem no mercado. Então, basicamente, a pessoa coloca nessa calculadora os terahash, 95 terahash hoje é uma máquina que produz $250. Então, basicamente, aí dá para a pessoa fazer $250 mensais, melhor dizendo, calcular o diário, o semanal e sim ter uma projeção de quanto tempo ela vai ter o dinheiro de volta. E lembrando, depois que a pessoa tem a máquina, recuperou o dinheiro, a máquina vai continuar trabalhando. E hoje uma vida útil de equipamento, se você deixar ele em condições ideais, igual o fabricante recomenda, pode chegar facilmente a 8 anos. Legal. Essa era uma boa pergunta que eu ia fazer. É uma pergunta bem interessante isso. Só para fechar o raciocínio aqui, né? O trilema das criptos é a segurança, descentralização e escalabilidade. Né? Então, bem falado. Exato. Então, o Bitcoin ele é extremamente descentralizado e extremamente seguro. Né? Então, esse é o que faz ele ser muito diferente de qualquer outro cripto. Como ninguém sabe, por exemplo, quem criou o Bitcoin. Né? Existe o Satoshi Nakamoto, né, que é um pseudo. Ninguém sabe quem é. Exato, ninguém sabe. Nem de qual país é. Exato. E por isso que isso é um dos fatores que fazem ele ser diferente, né? Porque, imagina, você não sabe, você não tem nem quem atacar, né? Você não tem nem quem ir atrás. O pessoal deve estar pensando, né, quem criou o Bitcoin, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, o Bitcoin saiu de um fórum de programadores, o cara colocou a ideia de criar um dinheiro descentralizado. Isso, depois da quebra dos bancos ali em 2008. Bem falado. Né? Essa crise, né, essa impressão de dinheiro em 2008 já foi discutida, né? O pessoal já questionava o sistema financeiro atual. Até quando isso vai? Não sabemos, já estamos hoje em 2024, o sistema financeiro continua. E imprimindo dinheiro. Parece que vai continuar ainda mais. Na época da pandemia imprimiram pra caramba. Exatamente. E basicamente esse cara jogou essa ideia nesse fórum, ele criou vários novos adeptos, são outros programadores também, que ajudou a criar toda a camada do Bitcoin. E simplesmente quando estava tudo pronto, já em funcionamento,
essa pessoa que você denominava Satoshi Nakamoto simplesmente sumiu. Sua visão sobre o futuro do mercado cripto, assim? Então, eu considero que está um bebê ainda, está no melhor momento, como a gente tem falado em todo o vídeo. Quem quer começar, aconselho e começar por máquinas, né, minerando bitcoins, ao invés de estar comprando bitcoins diretamente, pelo fato de sair dessa especulação. Lembrando que a máquina é algo palpável, né? Você tem sua máquina, se você quiser falar assim, eu quero a máquina na minha casa, você pode levar para sua casa, a máquina é sua, você faz o que você quiser com ela. E outro ponto relevante é que a máquina também valoriza. Então você pode comprar uma máquina hoje por $2.000, pode ser que no final do ano ela esteja valendo $3.000. Então tudo depende se o preço do Bitcoin sobe ou se ele desce. Então é uma forma de ganhar dinheiro que com a produção que a máquina produz e, consequentemente, com a valorização da máquina. E lembrando, se hoje o Bitcoin está a $55.000, se você pegar o mesmo valor e comprar em equipamentos, a probabilidade é que em 3 anos você tenha pelo menos 1,5 Bitcoins ao invés de comprar moeda diretamente. Por quê? Se você compra um Bitcoin, ele sempre será um Bitcoin, o que vai variar a cotação dele em dólar. Pode subir, pode descer. Esse sabe vender o peixe dele, hein? Eu já fico assim, cara, vou comprar tudo em máquina então, peraí. Mas são negócios bem diferentes, né? São negócios bem diferentes. Essa parte de mineração, ela é super interessante por essa questão da renda passiva, né? Pô, diariamente ela está produzindo. De certa forma, é bem seguro se comparado à questão da especulação em si do mercado, que nem todo mundo tem maturidade para aguentar uma queda de 50% da cripto, né? 80% do Bitcoin, como acontece não raras vezes, né, dentro desse mercado cripto. Então, esse é um outro ponto a favor aí da mineração. E para quem quer entrar, então, dentro desse mercado, né? Qual que é o melhor caminho? Cara, eu quero minerar, eu quero fazer igual o Thaleson, eu quero minerar também Bitcoin. Como é que ele faria para entrar nesse mercado? Hoje o que a nossa empresa faz, além de minerar Bitcoins, é hospedar máquinas de clientes. Então você pode ter uma máquina aqui na nossa infraestrutura, você vai pagar um host, que é um valor de aluguel para a sua máquina estar aqui no nosso local. Então dentro desse host, a gente garante aí segurança 24 horas por dia, armada, e remotamente também. Nosso local é controlado remotamente, caso aconteça lá, automaticamente a gente está sabendo por ter esse controle remotamente. Para isso também, assistência técnica 24 horas. Pode ser que uma máquina parece que é muito simples, né? Só colocar uma máquina na tomada e vai produzir dinheiro, né? Mas tem que estar acompanhando a máquina, ela pode dar um bug, igual o computador, ele trava, você vai lá dar um reset de novo. Exato. Tem que fazer essas limpezas periódicas, né? Que Exato. A gente sempre está fazendo nas máquinas em si, para consequentemente que ela trabalhe bem. Então a gente dá esse suporte para o cliente 24 horas por dia também, via WhatsApp. Caso o cliente veja algum problema, ele pode também mencionar nos grupos, que a gente dá o devido suporte, né, imediatamente. Legal, cobrando um FII mensal ali para isso, né? Exatamente. Um valor mensal. Então, o Thaleson, ele montou uma empresa que faz exatamente esse serviço, né? Tem mais de um ano que eu tenho uma máquina aqui com o Thaleson produzindo, né? Eu coloquei o pezinho assim na água, deixa eu ver a temperatura. A gente já conversa há algum tempo, mas eu sou aquela pessoa que, cara, deixa eu ir lá ver esse negócio, né? Deixa eu ir ver, deixa eu ver essa estrutura, deixa eu ver se tem mesmo, deixa eu ver essas máquinas aí, pegar. Será que é verdade? Será que é verdade? Cara, onde é que fica isso, né? Então, e é muito legal quando você vem e vê toda essa estrutura, sabe? Assim, vê funcionando, né? Literalmente uma casa da moeda, né? Ali imprime dinheiro minuto a minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tava brincando ontem, né? O melhor funcionário, né? Não tira férias, não reclama, não pede aumento, trabalha ali full. Então, assim, é algo muito, muito legal. E, obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, né? A gente não tá falando, cara, compre uma máquina, né? Que seu futuro vai mudar por causa disso, né? Até porque a gente não focou em rentabilidade, né? Sim levar informação para as pessoas. Exato. Até mencionei da calculadora, para quem tiver interesse em fazer uma projeção de rentabilidade. E lembrando que muda o tempo todo. Hoje pode ser que você ganhe um valor, amanhã pode aumentar, pode diminuir. Sim. É uma renda variável. E até uma frase do Warren Buffett fala, se você não ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar o resto da sua vida. Boa. A máquina é uma forma de você ganhar dinheiro enquanto você dorme. Então, não é uma recomendação, mas se você tem interesse, existe esse caminho, né? É um caminho bem difícil de ser acessado, né? Então, existem outros mineradores, mas é muito difícil a gente chegar até essas pessoas e ter essa oportunidade de hospedar uma máquina lá nessa estrutura deles. É bem difícil você fazer, como eu falei, fazer isso no Brasil é inviável, fazer isso no Paraguai vai requerer um investimento muito alto e, né, o Thaleson faz esse serviço através da empresa dele. A gente vai deixar um formulário abaixo aqui do vídeo, então se interessou em saber mais, entender mais como é que funciona o investimento da menor máquina, da máquina com menos potência, é a partir de quantos reais? R$10.000. R$10.000, legal.
né? Vamos colocar em dólares, porque só para a galera ter uma noção aí. 2 mil dólares? Tá, 2 mil dólares, porque pode ser que valorize bastante o dólar aí, enfim. Sim. Então, 2 mil dólares, mais ou menos para você startar, né, e ter sua própria máquina ali e pagando um FII mensal para a empresa do Thaleson, tá? Então, é um caminho, né? Estude. Meu principal conselho para você tem muita gente que às vezes pergunta assim: Felipe, qual que é o melhor investimento? Você já deve ter ouvido essa pergunta também, né? Qual que é o melhor investimento? E eu sempre respondo, Thaleson, que se você está fazendo essa pergunta, você ainda não estudou o suficiente. Então, é isso, assim, sabe? Se você assiste um vídeo como esse, já fica empolgado, nossa, descobri o caminho, né? Tal, é porque você ainda não estudou o suficiente. Porque você vai acumulando conhecimento através de cursos, através, né, de livros, de muitos vídeos como esses, e você vai entendendo, pô, entendi como é que funciona, aqui tem esse risco, tem essa rentabilidade, né? O mundo dos investimentos é tudo uma questão de risco versus rentabilidade. Quanto maior rentabilidade você tem, mais risco você tem também. E aí você vai entendendo e vai, né, começando a montar, né, seu portfólio de investimentos ali. Então, mineração é uma dessas opções, uma opção bem segura quando se comparado, né, ao mercado de cripto, né, no sentido de comprar cripto diretamente, mas, como eu falei, né, quando você compra diretamente também, você está correndo mais risco, mas às vezes você pode ter uma valorização maior. Aqui você já vai ter mais uma estabilidade, uma segurança maior de ter sua própria máquina e tudo mais. E acredito que é isso, Thaleson. Tem algum recado final aí pra galera? Primeiramente, agradeço a visita, volte sempre. Vou voltar. E fico feliz de estar levando informação para diversas pessoas. Apesar do Bitcoin não ser palpável, né? Você não pega nele na sua mão, não sente o cheiro. A mineração é estrutura física, né? Você pode estar vindo aqui também nos visitar, pode entrar em contato, se a gente consiga aí, de fato, agregar valor na sua mineração. Sim, boa. Então, fica aí o convite e valeu. Se esse conteúdo de alguma forma agregou valor para você, compartilhe com mais alguma pessoa. Se você tem alguma dúvida também, coloca no comentário aí, que o Thaleson vai estar aqui nos comentários junto comigo, respondendo dúvidas que porventura surjam, beleza? Valeu, galera. Um abração.